Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Nosso programa desta semana, a 16ª edição, traz destaque sobre os últimos acontecimentos do setor no desfecho da 26ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP26, negócios e mercado e notícias em geral. A COP26, que teve início no dia 31 de outubro em Glasgow, Escócia, terminou nesta última sexta-feira, dia 12 de novembro. E o que o setor tem a dizer sobre esse importante evento? É o que vamos trazer em resumo neste primeiro bloco do nosso giro setorial para os nossos ouvintes. Já no segundo bloco deste programa, anunciaremos os últimos resultados financeiros de algumas fábricas de celulose, falaremos sobre as pesquisas relativas à nossa indústria de base florestal e vamos trazer as conclusões de uma rede de aprendizagem do Ministério de Minas e Energia sobre eficiência energética. E no terceiro e último bloco do nosso giro setorial desta semana, os destaques serão o projeto de economia circular da Papyrus e o lançamento de um novo papel pela IBEMA, com alta reciclabilidade, além de falarmos sobre dicas de oportunidades de carreiras e eventos, entre outros recados. Feito este apanhado geral sobre o que esperar sobre temas deste programa, vamos iniciar pela COP26. Podemos dizer que muitos países enfrentarão importantes desafios para viabilizar o compromisso do financiamento climático aos países em desenvolvimento e para definir as regras do mercado de carbono. Este cenário já é fato, a partir do que o nosso setor e outras entidades da indústria abordaram durante o evento. Conforme artigo de Rodrigo Lima para o Agroícone, desde a COP15 realizada em Copenhague, Dinamarca, em 2009, os países desenvolvidos assumiram o compromisso de contribuir com 100 bilhões de dólares ao ano a partir de 2020 para apoiar os países em desenvolvimento nos investimentos necessários para a mitigação e adaptação para as mudanças do clima. Contudo, como esse compromisso não foi cumprido, um dos desafios de negociação da COP26 foi sobre como viabilizar esse financiamento, aumentar as metas de financiamento e criar um processo objetivo de captação de recursos e financiamento que permita com que as partes adotem medidas no contexto de suas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs. E apenas relembrando o que foi apresentado nessa COP26, o Brasil se comprometeu formalmente com a meta de neutralidade de emissões até 2050 e anunciou uma nova meta de redução de emissões de 50% até 2030, considerando os níveis de 2005. Além disso, dentre outras ações citadas, o Brasil se comprometeu a eliminar o desmatamento ilegal até 2028. Quem viver verá, caros ouvintes. O Brasil também apresentou o ABC+, como estratégia da agropecuária diante do Acordo de Paris, com o potencial de alcançar 1,1 bilhão de toneladas de CO2 equivalentes até 2030 e atingir 72 milhões de hectares de áreas, adotando as tecnologias e práticas que permitem reduzir emissões e proporcionem a adaptação dos sistemas produtivos. Tudo isso, pode-se dizer, vai precisar de muito financiamento e participação conjunta entre governo e sociedade civil. Até o fechamento deste podcast, as negociações para elaborar o documento final da COP26 ainda não tinham terminado. Mas vale destacar a importante contribuição do setor de base florestal brasileiro, entre eles a da IBA, Indústria Brasileira de Árvores, a da Klabin, com a mensagem da importância dessa indústria para o desenvolvimento de bioeconomia e das metas baseadas na ciência, e a da Suzano, que também participou de negociações entre outras empresas. No caso da Klabin, o diretor-geral da companhia, Cristiano Teixeira, participou do painel O Setor de Base Florestal e o seu papel na bioeconomia, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. Ele disse, abre aspas, o setor de florestas plantadas, responsável por uma extensa área de florestas conservadas, pode ajudar o Brasil estocando carbono, ou seja, ajudando a capturar mais gases de efeito estufa na atmosfera. Ele também é responsável pela manutenção da biodiversidade, incentivo da economia circular e respeito social com as comunidades,
gerando emprego e renda. O executivo também esteve no painel O Futuro da Amazônia, conciliando produção agropecuária e conservação da floresta, promovido pela Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM. Teixeira reforçou que é hora de começar a tirar os projetos do papel e cumprir os compromissos assumidos, principalmente no sentido da preservação ambiental. Já o diretor de Tecnologia Industrial, Inovação e Sustentabilidade e Projetos da Klabin, Francisco Rasolin, esteve no painel Metas Baseadas na Ciência e na Indústria, realizado pela Iniciativa Empresarial para o Clima, IEC, IPAM e Rede C40, e apresentou o case de sucesso da companhia ao estabelecer metas científicas. De acordo com Rasolini, a sustentabilidade faz parte da história da Klabin e foi um movimento que ficou bem latente nos últimos anos, principalmente pelo chamado dos consumidores. O executivo disse, abre aspas, hoje 90% da energia que utilizamos na Klabin é de base renovável e até 2024 chegaremos a 92%. Esperamos que o artigo 6º do Acordo de Paris seja validado para continuarmos nesse processo de evolução em sustentabilidade, comentou Rasolini, fecha aspas. Entre outros destaques do evento, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, promoveu o painel Indústria e Natureza, que enfatizou como a indústria pode ser protagonista no uso eficiente e sustentável de recursos naturais. Mariana Lisboa, head de Relações Corporativas da Suzano, ressaltou durante esse evento da CNI a importância do setor de árvores cultivadas que planta árvores, remove CO2 da atmosfera e trabalha para prover bioelementos. Ela disse, abre aspas, estamos em busca de soluções que sejam compatíveis com a natureza, que substituam materiais de origem fóssil, provendo alternativa sustentável para remédios, produtos têxteis, entre outros. Fecha aspas, disse Mariana. Já no Action Room One, do palco principal, Walter Schalka, CEO da Suzano, conversou com outros palestrantes e reforçou que esse é um evento de se pensar em como será o ano de 2050. Abre aspas, disse Schalka. O preço do carbono será zero até lá, porque já teremos feito nossa parte. O nome do plano deveria ser Race to Zero Degrees, fecha aspas, pontuou o executivo da Suzano. Schalka ainda afirmou que estamos aqui para transformar e destacou 2 desafios, mudanças climáticas e igualdade de oportunidades. Quanto à participação da IBA, o embaixador José Carlos da Fonseca Júnior e também diretor executivo da IBA, conversou com Cristiano Teixeira, CEO da Klabin, e Walter Schalka, CEO da Suzano, sobre as impressões das discussões da COP26 até então. Separamos 2 trechos aqui para compartilhar os áudios com vocês. Vamos começar escutando Cristiano Teixeira. E no acordo, o que você destacaria que são os pontos principais que nós todos precisamos almejar, medir aí o sucesso do acordo? Acho que parte do sucesso já houve com os comprometimentos que o Brasil assumiu. Acho que chegou aqui numa postura que surpreendeu positivamente muita gente. Isso já é uma parte do sucesso. Agora, de fato, para a gente sair daqui com o dever cumprido, a gente tem que sair com o mercado do carbono regulamentado, portanto, o artigo 6 assinado com um compromisso formal entre os países. Precisa haver, sem dúvida alguma, financiamento, principalmente para a adaptação. Não sabemos ainda se até o final das negociações se haverá um tipo de revisão de metas, acredito que não, mas se a gente tiver obtido, se a gente já tendo obtido os acordos que foram obtidos, ou as promessas que foram obtidas no início da COP. E agora vamos ouvir Walter Schalka, presidente da Suzano. O que significa, a seu ver, para o nosso setor? O planeta, nós podemos imaginar, a importância que será dispormos de um mercado global regulado de crédito de carbono. Para o nosso setor, especificamente no Brasil, que perspectivas, que horizontes isso há? Isso acelera o desenvolvimento do nosso setor. O setor que mais investe no Brasil nos últimos anos, já há bastante tempo. É o setor que é mais sustentável no Brasil já há bastante tempo. Isso abre uma nova perspectiva. Porque ao carbono ser precificado adequadamente, vai acelerar o processo de crescimento da base florestal do Brasil e também da questão de regeneração. Carlos e colegas da IBA, nós estamos do lado certo da equação e podemos fazer muito. Esse setor pode fazer muito pelo Brasil e pelo mundo. Então, estou muito motivado por esse movimento que nós estamos juntos participando.
Ainda com destaques da cobertura da IBA, o embaixador José Carlos da Fonseca Júnior e co-líder da Força-Tarefa Mercado de Carbono da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, assinou um artigo sobre mercado de carbono na edição de novembro da Agroanálises, revista da FGV, juntamente com Eduardo Bastos, da Bayer, e Gabriela Savian, do IPAM. Conforme o texto, o potencial do mercado de carbono é estimado em, no mínimo, 107 milhões de toneladas até 2030, o que geraria pelo menos 493 milhões de dólares de receitas no período. Ainda segundo o artigo do embaixador, o Brasil é um dos países com maior potencial de atrair investimentos para a mitigação das suas emissões, principalmente a partir dos esforços nos setores de uso da terra, trazendo oportunidades econômicas, geração de emprego e competitividade, e promovendo a conservação de recursos naturais fundamentais, além de prosperidade para a sociedade como um todo. Retomando agora com uma breve análise dos especialistas para uma matéria do G1, na penúltima versão do texto publicado pelo evento, as menções ao fim do uso do carvão e de outros combustíveis fósseis que apareceram no primeiro rascunho de forma inédita foram suavizadas. Antes, o texto falava em acelerar a eliminação do carvão e dos subsídios aos combustíveis fósseis. Agora, a proposta é a eliminação progressiva do uso sem restrições do carvão e dos subsídios ineficientes para os combustíveis fósseis. Sobre esses combustíveis, a especialista sênior em clima do World Resources Institute, Ellen Mountford, disse que permitir que os países determinem quais subsídios consideram ineficientes enfraqueceria o acordo. A nossa missão agora é acompanhar de perto as ações que serão implantadas pelo governo e pelas empresas. Não podemos mais permitir que situações como a relatada no artigo de Adson Dutra, em colaboração para ambiental mercantil, aconteçam. No seu texto, ele afirma que o Cerrado foi o bioma mais devastado por queimadas de 2000 a 2019, conforme pesquisa do MAP Biomas, com incidências de fogo em 41% de sua área, e dos 76% do que se queimou, era vegetação nativa. Nessa matéria do G1, o WWF disse que há descompasso entre o que o Brasil promete ao mundo e o que faz em casa. E segundo a agência de notícias Reuters, de forma geral, o primeiro rascunho já trazia avanços pontuais, mas não apresentava detalhes sobre como atingir as metas necessárias para que o aumento da temperatura do planeta fosse menor do que 2 graus até 2100, de preferência não ultrapassando 1,5 graus Celsius, como foi definido no Acordo de Paris. Já para a CNI, debates e compromissos firmados na Conferência do Clima reforçam a importância do setor produtivo na construção de uma sociedade mais sustentável, e eles estão alinhados com a visão das empresas. Robson Braga de Andrade, presidente da CNI, afirmou que, abre aspas, a indústria brasileira já está alinhada com as melhores práticas globais de sustentabilidade há décadas e encara os compromissos assumidos pelos líderes globais na COP26 como uma oportunidade de reforçar sua atuação na construção de uma economia com baixa emissão de gases de efeito estufa. Esse é um caminho sem volta para o mundo, disse o presidente da CNI, fecha aspas. A CNI já desenhou seu eixo de atuação com base em 4 pilares: transição energética, mercado de carbono, economia circular e conservação florestal. Portanto, ficaremos atentos para acompanhar o desdobramento das notícias sobre esses temas em nosso setor de base florestal. Durante o Brasília Industry Day, realizado na COP26 no dia 9 de novembro, estiveram em pauta soluções que levaram energia elétrica limpa para comunidades remotas do Pantanal, caldeira de biomassa, uso de biometano na produção de aço e geração de energia, uma fábrica flutuante de açaí na Amazônia e exemplos de conservação florestal a partir do manejo florestal sustentável. Dados objetivos que mostram que o Brasil tem uma matriz elétrica formada por 85% de fontes renováveis, enquanto nos países da OCDE esse percentual varia de 18% a 27%, revelam que em alguns setores, como o de cimento, a indústria nacional emite 3 vezes menos CO2 que a média global e tem ainda um dos maiores índices de reciclagem de alumínio do mundo. E no fechamento deste nosso Giro Setorial, 16ª edição, captamos a entrevista de Paulo Artum, presidente da IBA, para o Jornal da CNN, falando sobre o balanço da COP26. Separamos aqui o comentário de Artum sobre a imagem que o Brasil deixou para o mundo nesta 26ª Conferência do Clima. O Brasil deixa uma imagem forte a partir da movimentação da sociedade civil brasileira. Acho que isso é marcante.
eu acompanho as COPs há algum tempo, relacionada à sustentabilidade, ao clima, e eu ouso dizer que essa COP provocou a maior mobilização, o maior debate, o maior envolvimento da sociedade civil. E aí eu estou citando as ONGs, mas estou citando a academia, estou citando o mundo empresarial. Assim, se a gente olhar o número de CEOs, né, de empresas importantes brasileiras que estavam lá presentes na COP26 em Glasgow, é significativo. Então, assim, eu acho que a primeira imagem é que os brasileiros falam alto para o mundo, dizendo, olha, nós temos uma posição clara e nós queremos participar com o protagonismo da construção de um outro mundo, né? Descarbonizado, verde e assim por diante. Então, eu acho que, assim, se eu tiver que caracterizar, eu acho que essa marca ficou. Juventude brasileira, indígenas, quer dizer, uma participação muito bonita do Brasil, né, na preparação da COP e durante a sua realização em Glasgow. Muito importante o que o presidente da IBÁ destacou sobre a participação do Brasil e dos brasileiros na COP26. E vamos concluindo, então, este primeiro bloco do nosso podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Este segundo bloco é dedicado às mais recentes notícias dos fabricantes e fornecedores do setor, captadas pelo nosso Giro Setorial 16ª edição, além de trazermos fatos e informações sobre o mercado e cenário econômico. Fiquem atentos a essa novidade. Agora, os clientes da Poire poderão solicitar financiamento junto às instituições autorizadas pelo BNDES para a contratação de serviços da consultoria com vistas à modernização de seus parques industriais por meio da digitalização. A empresa foi credenciada pelo BNDES a oferecer consultoria estratégica em digitalização industrial, também conhecida como Indústria 4.0. Flávio Maeda, head de digitalização e transformação digital da Poire para a América Latina, explicou que atualmente muitas indústrias no Brasil e na América Latina estão enfrentando sérios desafios para iniciar suas jornadas de digitalização industrial e obter valor com isso, com a maioria delas ainda nos estágios de projeto piloto, testando a viabilidade de tecnologias. Parabéns à Poire, que é a grande parceira da BTCP há muitos anos em artigos sobre panorama de mercado publicado no guia ABTCP de fornecedores e fabricantes. E agora vamos aos resultados do terceiro trimestre divulgados pelas empresas. A Eldorado Brasil anunciou que a produção de celulose no terceiro trimestre de 2021 foi de 416 mil toneladas, o que representa uma redução de 9,8% e 11,5% na comparação com o segundo trimestre de 2021 e terceiro trimestre de 2020, respectivamente. A redução da produção é explicada pela parada programada de manutenção que ocorreu durante esse trimestre. No terceiro trimestre de 2021, a companhia registrou lucro líquido de R$ 352 milhões. Este resultado foi inferior ao segundo trimestre de 2021, que apresentou lucro de R$ 1,161 milhões. Essa variação é explicada principalmente pela desvalorização cambial do real no período. Contudo, a receita líquida do período representa novo recorde histórico para a companhia, ao alcançar a marca de R$ 1,6 bilhão, 2% maior que o segundo trimestre de 2021 e 40% acima do terceiro trimestre de 2020, acompanhando a valorização da celulose. Já a Sylvamo, ex-International Paper, para quem não sabe, encerrou o trimestre com lucro líquido de $92 milhões e EBITDA ajustado de $177 milhões. Como destaques comerciais e operacionais do período estão aumento em $30 milhões decorrentes de preços e mix de produtos em relação ao terceiro trimestre anterior e uma melhora de $12 milhões no volume de vendas. Para o quarto trimestre, a companhia espera que o preço e o mix aumentem de $30 a $35 milhões em comparação com o terceiro trimestre, refletindo a elevação contínua de preços. Projeta-se também que o volume de vendas suba entre $10 e $15 milhões, refletindo a demanda consistente na Europa e na América do Norte,
e sazonalmente mais forte na América Latina. Falando sobre riscos e oportunidades para o setor de celulose e papel, o Rabobank publicou um estudo completo de perspectivas para o agronegócio brasileiro em 2022, com o cenário econômico e principais tendências das commodities do mercado brasileiro. Como pontos de atenção, o banco destacou que as empresas brasileiras têm apresentado fortes resultados com preços internacionais maiores em 2021 e o real brasileiro depreciado. Contudo, a entrada de nova capacidade em 2022 representa um desafio para o mercado global. Além disso, a retomada industrial da China deve se materializar no primeiro semestre de 2022 com o fim das restrições, o que poderia ajudar a equilibrar o mercado e sustentar os preços internacionais da celulose. Nessa análise, os preços globais da celulose de fibra curta apresentaram recuperação expressiva a partir do quarto trimestre de 2020, chegando em meados de 2021 aos maiores níveis em 3 anos. A fibra curta chegou aos $770 por tonelada na China. Porém, os preços da celulose caíram no terceiro e quarto trimestres de 2021, devido à piora nas condições da economia chinesa, que representa uma fatia crescente na demanda global de celulose. De acordo com dados da Fastmarkets RISI e projeções do Rabobank, a China representava pouco mais de 30% em 2015, mas deve atingir 40% do consumo total em 2025, o que significa que as mudanças no consumo da China terão impacto crescente nos preços da celulose. Assim, os preços têm reagido negativamente a partir de agosto, voltando para o patamar de $570 por tonelada na China no início de novembro, o que representa uma queda de $200 por tonelada desde as máximas no primeiro semestre do ano. E fiquem atentos, conforme o Rabobank, parece provável que boa parte da demanda reprimida na China em 2021 será transferida para a primeira metade de 2022, dado que os estoques locais de papel, tixo e alguns materiais de embalagem deveriam cair devido à menor produção. Porém, o mercado de celulose começa a assimilar a chegada da oferta adicional derivada da inauguração de novas fábricas, principalmente na América do Sul. E já que estamos falando de pesquisas e cenários, um dado interessante de uma pesquisa da CNI realizada pelo Instituto FSB mostrou que 67% dos industriários do Sul relatam que fazem ou fizeram alguma inovação em 2021. A pesquisa foi realizada com executivos de 500 grandes e médias empresas industriais. Entre os dados mais expressivos estão que 80% das indústrias brasileiras da região inovaram na pandemia e tiveram aumento de lucro, produtividade e competitividade em 2020. Ainda na estratificação dos 3 estados do Sul, dos executivos que fizeram inovação, 46% responderam que os processos de inovação da empresa aumentaram muito a produtividade em 2021, 28% mais ou menos e 21% pouco. Sobre o nível de dificuldade para inovar no Sul, 2% relataram ter dificuldade muito alta, 35% alta, 47% média e 9% baixa. E sobre a dificuldade de inovação especificamente durante a pandemia, 13% dos respondentes da região avaliaram que aumentou muito, 32% aumentou um pouco, 39% ficou igual e 13% considerou que diminuiu um pouco o grau de dificuldade para inovar. De acordo com a pesquisa da CNI, as principais causas para a dificuldade em inovar durante a pandemia são acessar recursos financeiros de fontes externas, 19%, a instabilidade do cenário externo, 8%, a contratação de profissionais, 7%, falta de mão de obra qualificada, 8%, e o orçamento da empresa, 6%. Fica a reflexão para todos da indústria sobre como transformar esse cenário para melhor, até mesmo porque 86% acreditam que em um mundo pós-pandemia, a empresa irá precisar mais de inovação para crescer ou mesmo sobreviver no mercado. Indo direto às últimas notícias das nossas empresas fabricantes, a Veracel Celulose realizará a sua parada geral no período de 24 de novembro a 4 de dezembro de 2021. A parada deste ano irá contar com quase 2.600 funcionários temporários, sendo cerca de 570 pessoas da região. Vamos destacar aqui que a parada geral tem como foco a segurança dos processos produtivos industriais e principalmente das pessoas. A ação tem importante efeito positivo sobre a atividade econômica no território, principalmente nos setores de alimentação, hospedagem e transporte. Este é o segundo ano em que a parada geral da Veracel é realizada no contexto da pandemia
pandemia. E a partir do sucesso da parada em 2020, a Veracel irá manter um protocolo de segurança e prevenção contra o contágio bem estabelecidos. E como tema Indústria e Eficiência das Plantas, no dia 10 de novembro último, o Ministério de Minas e Energia, o Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit e a Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo promoveram um webinar sobre os resultados obtidos pela Rede de Aprendizagem em Eficiência Energética e Gestão de Energia na Indústria, Rede Indústrias. As empresas participantes, entre elas a Suzano, evitaram o consumo de 38,12 gigawatts-hora ano com ações de eficiência energética e passaram a utilizar fontes renováveis de energia como biogás, biomassa e solar fotovoltaica, totalizando 31, gigawatts-hora ano. A Rede Indústrias foi criada com o intuito de fomentar a eficiência energética por meio da captação e troca de know-how entre indústrias de diferentes segmentos. Durante 12 meses, as instituições participantes receberam acompanhamento técnico para analisar seus consumos de energia e implementar medidas de eficiência energética e uso de fontes renováveis. Entre ações implantadas por meio do projeto estão a instalação de mantas térmicas, adequação de projetos de recuperação de calor, melhoria de eficiência das torres de resfriamento, substituição de luminárias fluorescentes por luminárias LED, entre outras. Vamos ouvir um áudio sobre os principais resultados obtidos com Daiane Riello, da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, e Hamilton Ortiz, gerente de eficiência energética da MITSID Projetos, empresa colaboradora do programa. Esperávamos a identificação das ações de melhoria em eficiência energética por parte das empresas em suas instalações e processos produtivos, o compartilhamento do conhecimento sobre alternativas de como viabilizar essas ações internamente, a execução de ações de eficiência energética e gestão de energia com foco no curto prazo e a capacitação para ampliação do conhecimento técnico e dos profissionais. A gente conseguiu, a partir de projetos identificados ao longo desse ano, executados também ao longo desse ano, verificadas as economias desses projetos que conseguiram ser implementados ainda esse ano, uma economia de energia de 38,72 gigawatt-hora por ano, nesse ano, entre o finalzinho de 2020 e agora final de 2021, que a gente está mensurando o que foi possível fazer. É um número muito considerável, um número grande, um número interessante que representa mais ou menos 10 milhões de reais por ano de economia, só com ações de eficiência energética. Aí eu faço clareza que essas são as ações de eficiência energética, tanto de eletricidade quanto de gás natural e combustíveis. A grande maioria desse número é eletricidade, mais ou menos 30 gigawatt-hora ano foram eletricidade economizada, né? Ações de eficiência nesse energético, digamos. Só que temos outros projetos muito interessantes também que apareceram ao longo da rede, que foram os projetos de troca de combustíveis por combustíveis fósseis a biocombustíveis, que representaram na ordem de 31 gigawatt-hora por ano. Isso é muito relevante porque tirar óleo combustível, colocar biomassa, é tirar gás natural e colocar biogás, por exemplo. Isso dá uma redução em emissões extremamente considerável. E agora vamos ouvir Samira Sana, coordenadora geral de eficiência energética do Ministério de Minas e Energia, sobre as perspectivas para o projeto. As experiências que nós tivemos, né, tanto com a rede de edifícios públicos quanto a rede de indústria, foram muito impressionantes, né, para nós, foram maiores do que a nossa expectativa industrial. Os resultados estão muito animadores, e nós entendemos que é importante que a gente avance, né, com a implementação de novos projetos piloto. Então, nós já estamos, com o apoio da cooperação alemã, planejando outras novas 3 redes já para o próximo ano, né, e vamos buscar também a aproximação com o programa Procel, para internalizar, para que o programa Procel internalize, né, a metodologia de implementação das redes de eficiência, porque por meio do Procel a gente entende que pode haver uma ampliação da aplicação das redes no país, né. Como a gente pode colocar aí, né, esse formato de curto prazo, de baixo custo, né, adaptável a vários setores, tem já trazido muito bons resultados e muitas boas perspectivas, né, para essa ferramenta nas políticas públicas de eficiência. O próprio Plano Decenal de Eficiência Energética já
tinha listado, né, essa ação das redes de eficiência como uma ação que deveria ser implementada em larga escala para a promoção da eficiência energética em alguns setores, e nós estamos, então, trabalhando para isso. E assim encerramos o segundo bloco do podcast ABTCP Giro Setorial, caros ouvintes. E aproveitamos esse pequeno intervalo para lembrá-los de mandarem seus comentários sobre o nosso programa para podcast@abtcp.org.br. Este nosso terceiro e último bloco do podcast ABTCP Giro Setorial desta semana traz lançamentos e importantes iniciativas do setor de papéis, além de oportunidades para quem está começando a carreira e ainda dicas de eventos. E vamos às novidades. A fabricante de papel para embalagens IBEMA acaba de lançar o IBEMA Naturale, papel cartão feito em material renovável com 70% menos adição de químicos. Por meio do poder das fibras celulósicas, ele ainda oferece resistência ao mesmo tempo em que reduz o peso das embalagens. Trata-se de um produto de alta rigidez e 100% reciclável, de coloração creme, ideal para embalar alimentos de takeaway, delivery ou cosméticos destinados ao e-commerce. Entre as características do IBEMA Naturale estão a composição em 100% fibras virgens, a possibilidade de ter contato com alimentos sem desmanchar ou contaminar, capa e verso de coloração naturais, sem corantes, e ótima resistência. As gramaturas vão de 225 a 320 gramas. Pedimos então ao Augusto Arnes, gerente de pesquisa e desenvolvimento da IBEMA, mais detalhes técnicos sobre esse papel. Augusto, como esse papel cartão foi pensado, em especial quanto à reciclabilidade, e quanto podemos dizer que ele é sustentável? Primeiramente, eu agradeço a BTCP pelo convite para falar do nosso produto Naturale. Ele foi pensado a partir da necessidade dos nossos clientes de ter um cartão mais sustentável. Nós conseguimos retirar 70% dos químicos em comparação com o cartão normal. Esses químicos vêm da tinta de aplicação, que também é chamada de coating, e eles vêm dos químicos que são utilizados no branqueamento das fibras. Então, juntando a necessidade dos nossos clientes de ter um produto de alta rigidez e a necessidade de ter um cartão com menos impacto, daí veio a ideia do Naturale. O principal diferencial técnico do nosso cartão é a alta rigidez dele. Então, comparando com todos os cartões que nós temos na IBEMA, ele é o cartão com maior rigidez, que é a característica principal quando se fala em papel cartão. A composição dele não muda muito em comparação com um cartão comum. A primeira diferença, não tem a tinta de revestimento, como eu falei anteriormente, e as fibras são todas não branqueadas, ou seja, não passam pelo processo químico de branqueamento na indústria de papel e celulose. A reciclabilidade desse papel é muito importante para nós. Ela é tão boa ou melhor do que a reciclabilidade de um cartão normal, que tenha coating, que seja branco, né? Porque esse cartão com 70% menos químicos, ele tem, nesses 70%, ele tem mais fibras. Quando você recicla algum papel ou material celulósico, você quer o máximo de fibras possíveis. E esse cartão, ele tem 90%, mais de 90% de fibras. Então, ele melhora consideravelmente a reciclabilidade dele mesmo. Ele é ainda mais sustentável que os nossos outros cartões. Na produção desse cartão, nós não precisamos secar o coating, a tinta de revestimento. Isso reduz a quantidade de energia utilizada. E os produtos químicos, realmente, eles não são aplicados. Então, nós não temos que lidar com toda a segurança de manejar produtos químicos, não temos que lidar com todo esse processo. Então, ele é mais sustentável, ele utiliza 97% ou mais de produtos de origem renovável. Então, é um cartão muito renovável. Conversamos também com Diego Gracias, gerente de estratégia e marketing da IBEMA, sobre as perspectivas de mercado e sua distribuição. Perguntamos ao Diego quais as características que tornam esse papel competitivo em comparação a outros que já existem no mercado e quais são os diferenciais que elevam a perspectiva de comercialização do produto. A gente está muito feliz com esse lançamento e com uma expectativa muito alta em cima desse projeto. O Naturale é um conceito novo e que a gente aposta muito porque entende que ele acaba preenchendo uma lacuna e trabalhando um nicho de mercado que conversa muito
com as tendências de consumo que a gente está identificando. Inclusive, quando a gente faz um estudo de consumo na Europa, a gente vê uma migração do consumidor na busca de embalagens com uma coloração mais natural, né? Então, o Naturale, ele tem alguns atributos principais, que são 3, e acaba um sendo consequência do outro. Ele é um cartão de cor creme, que é reflexo das fibras virgens que a gente utiliza da madeira, sem o tratamento de branqueamento e sem aplicação de coating. E como consequência disso, ele é um cartão que tem uma rigidez muito alta, que vai permitir ao gráfico e ao end user reduzir as gramaturas, né, e conseguir trabalhar com a mesma performance. Então, esses 3 atributos é a coloração, essa tonalidade natural, menos uso de químicos, então ele tem 70% menos de químico e uma alta rigidez. Esse cartão se posiciona de forma diferente no mercado, que a gente encontra são cartões brancos e os pardos, eles são num formato muito mais escuro, muito mais voltado ao marrom, o que às vezes não te permite chegar em excelentes resultados de impressão. E o Naturale te dá toda essa versatilidade. E o consumidor está cada vez mais consciente e os atributos ambientais estão muito fortes. O consumidor espera isso do produto e também da sua embalagem. E o Naturale vem com esse conceito. Quando você tem a condição de dizer, olha, você está consumindo um material que utiliza menos químico na produção, que ele é de uma fonte renovável, feito da fibra da madeira e 100% reciclável, conversa muito com esse novo consumidor. Vai existir muita oportunidade tanto no Brasil quanto fora. De novo, né? A concepção do produto foi feita com um estudo de comportamento do consumidor fora do Brasil, especialmente na Europa. O Reino Unido é um país que está muito avançado nesse aspecto e foi um parceiro nosso nesse desenvolvimento. Então, vai existir essa demanda fora do Brasil também. A gente está apostando muito na exportação e também no mercado interno. Agradecemos aos nossos convidados pelas informações deste lançamento do IBEMA Naturale e damos continuidade às notícias sobre o setor de papéis com informações de um evento para lá de especial, que trouxe detalhes de um interessante projeto de reciclagem da Papyrus. Transmitido gratuitamente, o webinar Papyrus na Economia Circular, realizado no dia 9 de novembro, discutiu a utilização de créditos de reciclagem, a sustentabilidade das embalagens, o fortalecimento da economia circular e o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em destaque, nosso querido Amando Varela, co-CEO e diretor comercial e de marketing da Papyrus, que, diga-se de passagem, inaugurou nosso podcast Revista o Papel em Minutos, falou durante o evento sobre o projeto Arrojado de Reciclagem Garantida, uma iniciativa inovadora que garante às grandes marcas de consumo, brand owners, atestar seu compromisso com a sustentabilidade e a destinação correta das embalagens a partir de créditos de reciclagem. Na ocasião, o executivo apresentou o propósito da Papyrus na economia circular. A gente pode crescer muito mais na economia circular, e é essa proposta que a Papyrus está trazendo ao mercado. Na economia circular, a gente precisa de parcerias, o Christian reforçou bastante isso. O futuro, para a gente, na Papyrus, vai ser cada vez mais circular. A gente aposta em projetos de parceria, a gente aposta na linha Vita, que é uma mistura de papéis, de celulose virgem e celulose reciclada, aproveitando o que existe de resíduos no mercado, retirando resíduos do meio ambiente. É isso que a gente aposta, é isso que a gente acredita que vai fazer. Mas a gente sabe que nada disso vai ser feito sem que essa cadeia toda participe da coleta, da especificação, do design, redesign, do aproveitamento. Então, é um convite para que todos aqueles que estão perto da gente, gráficos, end users, cooperativas, aparistas, se engajem num movimento circular junto com a Papyrus. A gente vai crescer junto com vocês. A gente não pode crescer sozinho. A gente precisa que todo mundo se engaje no movimento da economia circular para fazer com que os resíduos saiam dos aterros e venham novamente para a economia, aumentando a vida dos produtos, aumentando a vida das matérias-primas e reduzindo a necessidade de retirar do meio ambiente os recursos naturais. A gente sempre vai precisar dos recursos virgens, da matéria-prima virgem, mas a gente acredita que quanto mais a gente desenvolver a economia circular, e a Papyrus é atuante nisso, ela está demonstrando pela capacidade de investimento que tem e também pela vontade que tem em fazer novas parcerias. Fabrício Soller, sócio do Felsberg Advogados e colunista da Revista Papel, falou sobre a adesão das empresas à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós estamos num processo, infelizmente, ainda nós temos uma lacuna
entre a norma, entre a publicação da norma e o enforcement, né? A efetividade, o controle, a fiscalização. Então, nós temos sim uma boa legislação, mas, por consequência, o controle, a fiscalização, ele tem uma certa dificuldade de se organizar, né? E assegurar, que é o que eu coloquei no desafio da minha apresentação, assegurar a isonomia. Né? Ou seja, tem todo mundo, na verdade, a lei coloca lá, fabricantes, importadores, servidores, comerciantes, pequeno, médio, grande porte, localizado no sul, sudeste, norte, nordeste, centro. Então, ele não faz distinção regional. Por consequência, um produtor menor tem os 22% equiparável ao seu percentual de mercado. Os 22% de uma grande empresa é um volume maior. Então, ele é proporcional. Então, eu acredito que é o seguinte, a lei está posta, tem um processo de sensibilização que é natural também, de informação. Nesse caso, a política nacional, felizmente, não é daquelas leis que não pegou, né? Que infelizmente, quando você fala isso fora do Brasil, você pensar, tem lei que pega e lei que não pega, isso não existe. A partir do momento que foi publicada, ela está vigente, é compliance, é conformidade, é seguir a regra. Né? Uma regra, ainda mais, neste caso, definida em âmbito federal. Então, particularmente, eu acho que é um processo de aperfeiçoamento e os sistemas de controle e fiscalização vêm dando suporte para a gente crescer. Agora, também é importante, André, só para concluir, tem empresas que estão se organizando, estão trabalhando nesse tema, a própria Papyrus acompanha esse tema desde o início, né, setorialmente, individualmente. Então, você vê que as empresas estão internalizando o tema e, veja, na minha opinião, isso é uma questão de sobrevivência. Dentro do tema de economia circular, o Armando colocou isso muito bem, é uma questão de perenidade do negócio e devidamente alinhado hoje aos critérios de meio ambiente, aos critérios sociais e de governança, que é o ESG. Também ministraram palestra no evento Aparecido Borg, professor e consultor de embalagem e varejo, sobre o tema O papel do designer no desenvolvimento da embalagem sustentável, Christian Kreuz, gerente de produtos e assistência técnica da Papyrus, e Renato Paquet, fundador e CEO da Pollen. Varela encerrou o webinar falando sobre como a empresa está pronta para a bioeconomia, destacando a iniciativa da companhia. Nós estamos prontos. Essa é a coisa que é o recado que eu posso passar para quem assiste a gente. A gente está pronto para fazer isso junto, a gente quer fazer isso junto, a gente aprendeu a fazer isso junto. Eu preciso dizer uma coisa que eu sempre falo, eu sou velhinho. Eu já estou há muito tempo fazendo isso, mas eu tenho há muito tempo fazendo isso que eu já faço. E eu nunca tive tanto prazer em fazer o que eu estou fazendo como eu estou tendo prazer nesses últimos anos que a gente faz isso no mercado de papel cartão. É bom trabalhar junto, é bom compartilhar, é bom criar projetos que a gente vê que vão ser executados e projetos que a gente acredita que vão melhorar o país, vão melhorar o mundo. Sustentabilidade é um tema apaixonante. Que brilhante iniciativa da Papyrus. Desejamos sucesso à empresa. E vamos seguir agora falando sobre a ação especial da Suzano, que deu continuidade ao movimento de comunicação da marca. A empresa lançou uma nova campanha chamada Nós Plantamos o Futuro. Desenvolvida em parceria com a Trace Lock Brasil, a estratégia traz como representação do futuro a voz das crianças, que reforçam o compromisso da empresa em produzir soluções mais sustentáveis a partir das árvores de eucalipto plantadas. A campanha destaca embalagens, copos, sacolas e até tecido feito a partir do eucalipto, que é uma matéria-prima de fonte renovável. O filme e as peças mostram, por exemplo, como uma roupa pode ser feita com fibra têxtil desenvolvida a partir da parceria entre a Suzano e a empresa finlandesa Spinnova. O filme começou a ser veiculado no último dia 6 de novembro nos canais Globo News, GNT, CNN, Band Sports e Sport TV, além de mídias sociais. Já as peças impressas da campanha foram veiculadas nos jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Valor Econômico, O Globo e na revista Exame. E a informação de agora vai especialmente para quem está em início de carreira. Estão abertas as inscrições para o PPGF 2022. Promovido pelo IPF, o Programa de Preparação de Gestores Florestais oferece vivência e capacitação para engenheiros florestais recém-formados e colabora para o acesso desses profissionais ao mercado de trabalho. A edição 2022 já conta com patrocínio da Bayer, Senibra, Duratex, Dexco, Gerdau, Klabin, Suzano, Silvamo Brasil e Veracel. Informações no site ipf.br. Seguimos o nosso podcast ABTCP Giro Setorial com destaques para os próximos eventos. Um dos maiores e mais tradicionais eventos do setor químico do Brasil, o Encontro Anual da Indústria Química, chega à sua 26ª edição e neste ano será realizado no dia 3 de dezembro em um formato especial.
Com o objetivo de atender a todos os protocolos exigidos pelos Ministérios da Saúde e do Turismo devido à pandemia de coronavírus, o evento será totalmente digital, com transmissão pela internet no canal da Abiquim no YouTube, aberto ao público em geral. Seguindo a linha das últimas edições, estão previstas apresentações e debates com representantes do governo federal, dirigentes da indústria química e setores diversos da indústria nacional, acadêmicos, além da divulgação de dados referentes ao desempenho do setor em 2021. Mais informações em abiquim.org.br. Com tantas informações, esperamos que vocês tenham uma semana de excelentes outras notícias. E nosso encontro já está marcado para a próxima semana. Anotem em suas agendas para nos acompanhar pelas plataformas de áudio todas as terças-feiras. Antes de dar nosso até breve de hoje, agradecemos a todas e a todos pela audiência e deixamos nosso e-mail para contato e envio de notícias sobre vocês, ouvintes e suas empresas. Anotem e se comuniquem conosco pelo e-mail podcast@abtcp.org.br. Podcast ABTCP Giro Setorial fica por aqui com o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel.